Bora, bora, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Quebetes. O William tá na área trazendo para vocês as análises, as dicas e os palpites para os jogos desta quarta-feira, dia 24 de abril de 2024. Quartamos aí com uma rodada bem completa, uma rodadinha aí bem interessante, com muitos jogos para a gente poder fazer as entradas, para fazermos nosso planejamento para esse dia. Então eu espero que de alguma maneira eu consiga contribuir e auxiliar vocês aí no planejamento da rodada de hoje, beleza? Pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, é muito importante que você me ajude aí com o engajamento, deixe seu likezinho aí, se inscreve aqui no canal, deixe um comentário, eu fico muito grato se você puder me dar essa moral aí, beleza? Bora lá então, sem mais delongas, sem mais enrolação, aqui o papo é reto, é direto, vamos começar com as análises, iniciando com o jogo da Premier League às 16 horas, em que o Everton vai receber o time do Liverpool, um jogo bem interessante em que temos aqui o segundo colocado, o Liverpool, com 74 pontos, visitando o time do Everton, precisando vencer aí para poder assumir a liderança dessa partida. No retrospecto, nós temos aqui um Everton em casa que tem duas vitórias, dois empates e uma derrota. Já o Liverpool fora de casa, que tem um retrospecto bem interessante, tem apenas uma derrota aí para o Manchester United, mas vem aí com 3 vitórias e um empate. Gurizada, com certeza o Liverpool aqui ele é favorito para vencer esse jogo, deve entrar com todo o gás aí para conseguir uma vitória, porque tá brigando ali na parte de cima, né, brigando pelo título. A odd de vitória do Liverpool tá pagando 1,42, tá? No que diz respeito a gols, nós temos o over 1,5 pagando 1,16. Seria um mercado interessante, eu acho que deve bater esse over 1,5, porém essa oddzinha 1,16 aqui está muito espremida, muito baixa, então não recomendo para vocês fazer esse over 1,5, a não ser que o jogo comece, esse gol demore a sair, essa odd suba um pouco, então aí pode ser sim interessante. Gurizada, para esse jogo eu vou deixar como entrada a vitória do time visitante, a vitória do Liverpool a 1,42, tá? É uma oddzinha aí perto de 1,50, já me agrada, tá? E eu acredito que o Liverpool deve vencer esse jogo, porque além de ter uma equipe melhor, deve com certeza quer se manter ali na briga pelo título. Certo? Seguimos na Premier League agora com o jogo do Manchester United contra o Sheffield United. Aqui nós temos um jogo em que o time visitante ele é lanterna com 16 pontos, pior time do campeonato. E o United aqui está na sétima colocação com 50 pontos, tentando aí, difícil, tá? Difícil de chegar na zona de classificação aqui para Champions League, né? As competições europeias, mas o United aqui chega na briga, então com certeza o United vai querer vencer esse jogo, né? Com certeza ele é favorito. Tem um retrospecto bom jogando em casa, tem apenas uma derrota nos últimos 5 jogos aí. Já o Sheffield, que nos últimos 4 jogos não vence, tem 3 derrotas e um empate, então não tem muito o que dizer. Com certeza o United aqui é favorito para vencer. Oddzinha de vitória do United pagando 1,35, tá? E no que diz respeito a gols, nós temos o over 1,5 pagando 1,10. Outro jogo que deve sair gols, tá? Mas essa odd é 1,10 aqui não tem como aproveitar, né? Tá, o mesmo exemplo do jogo do Liverpool, pode ser que seja interessante esse over aqui se essa odd subir bastante, tá? Para esse jogo eu vou pegar a vitória do time da casa, a vitória do Manchester, né? A 1,35, tá? Eu acho que, como eu disse, é uma odd um pouco mais baixa, porém, aqui nós temos um cenário em que o Manchester United com certeza é bem favorito e deve vencer esse jogo, tá? Então fica como dica aí a vitória do time da casa, vitória do Manchester com uma odd de 1,35. Agora nós vamos sair da Premier League e vamos para Libertadores, tá? Libertadores da América, começando com o jogo do Botafogo contra o Universitário. Deixa eu só fechar aqui que eu acho que na minha ordem aqui nós temos o Bolívar e Flamengo, tá? Vou botar aqui o Bolívar e o Flamengo. O Bolívar na altitude é muito forte, né? O Flamengo vai enfrentar esse, além do adversário, do time adversário, vai enfrentar a altitude, mas o Flamengo aqui no grupo dele é vice-líder com 4 pontos. Se vencer, assume a liderança, né, do grupo da Libertadores. O Bolívar que tem 6 pontos aí em 2 rodadas, então o Bolívar vem muito bem no campeonato. No retrospecto nós temos aí um Bolívar em casa que não perde a 5 jogos, né? Tem aqui um retrospecto bem interessante. E um Flamengo que também não perde fora de casa aí a 5 jogos. Então, um jogo aqui em que temos duas equipes, o Bolívar que é favorito em função, leva uma vantagem em função da altitude, mas o Flamengo também tem um time muito melhor. No retrospecto de gols, 90% batendo esse over 1,5, tá? Over 1,5 batendo em 90%. 4,8 a média de gols do lado do Bolívar, 2 a média de gols do Flamengo. Então, a média de gols do Bolívar aqui muito grande, né, também em função da altitude, tá?
Nas odds nós temos o mercado dando um favoritismo bem grande para o lado do Bolívar, 1,89 e uma odd de 3,73 para o Flamengo. No mercado de gols nós temos o over 1,5 pagando 1,24. Sinceramente, eu acredito que o Bolívar leva uma certa vantagem em função da altitude, mas o Flamengo com essa oddzinha de 3,73 para mim aqui está muito alto. Essa chance dupla a 1,89 me serve, tá? Então vou pegar a chance dupla do Mengão a 1,88. Temos o empate, temos a vitória do Flamengo. Eu acredito que o Flamengo tem uma boa equipe, tem plenas condições sim de conseguir pelo menos um empate fora de casa aqui. Então vou pegar essa chance dupla do Mengão a 1,88. Agora sim nós vamos pegar o jogo do Botafogo contra o Universitário às 19 horas, né? O Botafogo joga em casa. Na classificação nós temos o Botafogo em último colocado com 0 pontos, né? Enfrenta aí o Universitário que tem 4 pontos na segunda colocação. Então um jogo em que o Botafogo precisa desesperadamente dessa vitória, né? O Botafogo que vem bem jogando em casa, tem 4 vitórias e uma derrota. Enfrenta o Universitário que também não é mal jogando fora de casa, mas enfrentou times aqui não tão qualificados como os adversários do Botafogo, né? No Brasileirão, etc. Então, na minha opinião, o Botafogo ele é favorito para vencer esse jogo e tem todo o interesse, deve jogar com todo o interesse para vencer essa partida. A odd de vitória do Botafogo está pagando 1,40. Mercado de gols, nós temos o over 1,5 a 1,26. Pode ser interessante esse over 1,5 aqui, mas eu vou ficar na vitória do Botafogo, pagando 1,40, 1,41, porque eu acho que o Botafogo deve vencer, precisa vencer, tem um time melhor, joga em casa, tá? Então vou pegar a vitóriazinha do Botafogo aqui a 1,41. Seguimos na Libertadores, onde nós temos o Del Valle, né, Independente Del Valle, recebendo o Palmeiras. Na classificação, vamos dar uma olhadinha aqui, nós temos o Palmeiras líder com 4 pontos, o Del Valle também tem 4 pontos, então estão empatados aqui na liderança. Então um jogo aqui que vale a liderança do grupo, Independente Del Valle e Palmeiras. No retrospecto, o Del Valle é muito bom jogando em casa, né, tem aí 4 vitórias e um empate, e o Palmeiras fora de casa que tem apenas uma derrota, tá? Então tem 2 empates e 2 vitórias. O Palmeiras não precisa falar muito, o Palmeiras é um time muito forte, né? Então eu acredito que o Palmeiras tem chance sim de conseguir pelo menos um empate. Vamos dar uma olhada nas odds, nós temos 2,35 para o lado do Del Valle, 3,15 para o lado do Palmeiras. O mercado entende que o Del Valle é leve favorito aqui, e nas odds de gols nós temos o over 1,5 pagando 1,40. Pode ser interessante esse over 1,5 a 1,40, tá? Então fica como uma dica aí esse over 1,5, mas eu vou pegar aqui também a chance dupla do Palmeiras. Essa odd de 3,15 do Palmeiras aqui tá deixando a chance dupla do Palmeiras perto de 1,60, e aí nós temos a vitória e o empate do Palmeiras a nosso favor. Tá? Então vou pegar a chance dupla do time de fora, né, do Palmeiras, a 1,57. O Palmeiras é um time muito cascudo, o Palmeiras é um time que sabe jogar Libertadores. Temos um empate, uma vitória do Palmeiras a nosso favor aqui a 1,57, eu acho que é uma boa pedida, beleza? Agora vamos sair da Libertadores, continuamos nas Américas aqui, né, América do Sul, e vamos para a Copa Sul-Americana, onde o Danúbio vai receber o Atlético Paranaense. Na classificação do grupo, o Furacão é líder com 6 pontos, o Danúbio é vice-colocado, segundo colocado com 4 pontos. Então é um jogo aqui que vale também a liderança. No retrospecto, nós temos um Danúbio em casa que é muito mal, né, não tem vitórias aí nos últimos 5 jogos, e o Atlético Paranaense que tem 3 vitórias e 2 derrotas, uma campanha bem melhor do Furacão jogando fora de casa. Odds, o que temos de odds? 3,66 para o lado do Danúbio, 2,05 para o lado do Atlético Paranaense, então o mercado entende que o Furacão leve favorito aqui, e a odd de over 1,5 pagando 1,41, tá? Vou pegar empate a nula do Furacão aqui, a chance dupla está muito baixa, pagando 1,27, mas o empate a nula está pagando aí 1,47, tá? Então precisamos da vitória do Furacão, mas em caso de empate temos a nossa stakezinha devolvida, tá? Então 1,47 aqui para esse DNB, né, do Furacão, empate a nula do Atlético Paranaense. Seguimos na Sul-Americana, onde o Bragantino vai enfrentar em casa agora o Sportivo Luquenho, né? Na classificação nós temos o Bragantino na terceira colocação com 3 pontos, o Luquenho que é quarto colocado, 100 pontos ainda, não teve, só perdeu no campeonato. No retrospecto, o Bragantino em casa é bem forte, tem 4 vitórias consecutivas aí, e mais um empatezinho aqui para completar a race de 5 jogos. E o Luquenho fora de casa tem apenas uma derrota e um empate. Mas aqui ele também não dá para levar muito em conta, porque o parâmetro aí do Deportivo Luquenho, os adversários não são tão qualificados como os do Bragantino, tá? Nas odds nós temos aí a vitória do Bragantino pagando 1,32,
E na odd de gols nós temos over 1,5 pagando 1,23, tá? Para esse jogo aqui eu vou pegar também a vitória do Bragantino, vitória do time da casa, pagando 1,33, mesmo que não seja uma odd tão grande. Eu acredito que o Bragantino não deve perder esse jogo. Com certeza o Bragantino quer aí assumir a liderança do grupo, da chave. Então vou pegar a vitória do Bragantino pagando 1,33. Para finalizar, nós vamos de Copa da Itália, né? Copa da Itália, a outra semifinal, Atalanta contra a Fiorentina. Aqui um jogo bem interessante, né? Dois grandes times aí lá da Itália. A Atalanta em casa tá bem mesclado aqui, né? 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. A Fiorentina fora de casa também, 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Eu acredito que o time da Atalanta é melhor do que o time da Fiorentina, tá? Mas é um jogo bem equilibrado, na minha opinião, tá? Mesmo acreditando que a Atalanta é um time melhor, é um jogo que deve ser bem estudado, bem truncado, né? Porque é um jogo de semifinal de Copa, então eu acredito que é um jogo para poucos gols, tá? Nas odds nós temos 1,77 para a Atalanta, 4,30 para a Fiorentina, o mercado confirmando aqui o que eu disse, né? Que a Atalanta é um time, é o favorito para vencer esse jogo. Então pode ser interessante, mas como é um jogo equilibrado, eu acho que essa odd podia estar um pouco mais alta da Atalanta. No mercado de gols nós temos o over 1,5 pagando 1,24 e o under 3,5 pagando 1,41. Eu vou nesse under 3,5, tá? A 1,41. Como eu disse, eu acredito que deve ser um jogo truncado, deve ser um jogo bem estudado. Então não acredito que saiam tantos gols aqui, tá? Então vou pegar esse under 3,5 a 1,41 para esse jogo. Beleza? É isso então, são 8 jogos para esta quarta-feira, bastante jogos aí para a gente poder fazer nossas operações. E como eu disse antes, eu espero que de alguma forma eu tenha ajudado vocês aí no planejamento do dia, certo? Eu agradeço você que ficou até o final aqui do vídeo. Amanhã eu estarei de volta com as entradas da quinta-feira. Boa sorte para nós, fique com Deus e dale!